Olá a todos, estamos iniciando o programa Consciência e Evolução. Sou Moisés Ezagui e o nosso programa fala sobre comportamento e espiritualidade. Olha só, eu vou começar o programa falando o seguinte: esse daqui, As 7 Sementes de Tâmara, é o novo livro que eu estou lançando, né, e que você vai gostar dele, né? É um livro bacana e ele vai ter conhecimento suficiente para você fazer algumas mudanças na sua vida. Quando eu digo isso, pareço um pouco arrogante, mas eu vou ler só um pedaço dele para você avaliar. Porque As 7 Sementes de Tâmara, na verdade, tem histórias, né, que mostram um caminho que a gente pode seguir na nossa vida. Aliás, eu vou fazer diferente. Eu vou dizer que no momento em que eu estava autografando, que tinha muita gente, eu fiquei muito agradecido por isso, eu não acreditava que esse livro, eu não vi o valor do livro, né? Eu falei, puxa vida, eu trabalhei nesse livro à beça, mas teve um livro que eu achei que eu fiz com mais coração, né, que foi o livro O que eu contaria se fosse Francisco de Assis. Mas o livro que eu contaria se fosse Francisco de Assis, eu estava no hospital, né, e não tinha como escrever, e eu já estava cansado, né, de estar ali no hospital. E aí veio um pessoal me visitar, eu falei, vocês podem me arrumar um bloco de papel e um lápis? Aí uma das moças que estava lá falou, mas o que você vai fazer com isso? Eu falei, para escrever. Falei, mas como você vai escrever? Vou escrever com o papel acima, porque não dá para escrever para baixo, né, com o lápis eu posso escrever. E o livro, O que eu contaria se fosse Francisco de Assis, saiu assim. Mais ou menos, porque eu terminei ele em outro lugar, né? Mas foi um prazo muito curto. Mas eu gostei porque ele tinha uma boa mensagem e, na verdade, estou contando coisas que eu vivenciei e vivo. Quando eu fiz As 7 Sementes de Tâmara, eu falei, nossa, eu não sei se esse livro eu consegui trazer o que eu queria, né? Mas o que aconteceu é que, obviamente, antes do lançamento, o pessoal do SEC, algumas pessoas compraram. E aí, uma comprou um livro e falou, mas eu precisava que você me autografasse esse livro, e eu comprei mais 5 também que eu vou distribuir. Eu falei, mas por quê? Ela falou, não, porque aqui tem umas coisas que são fantásticas, que vão mudar a vida de alguém. Eu falei, você está me convencendo de que eu fiz alguma coisa que vale a pena. Ela falou, olha, você vai descobrir isso na tarde de autógrafos. E aí tinha tanta gente, porque o que aconteceu antes é que o pessoal começou a divulgar, aqueles que leram começaram a divulgar, e eu falei, nossa, eu acho que esse livro vai ajudar mesmo as pessoas. Eu só não posso ficar, né, achando que eu fiz um máximo de um trabalho, mas eu devo ter feito alguma coisa que foi importante para as pessoas, né? Então, por isso que quando eu falei, ele vai mudar a sua vida, é porque eu vou revelar para você que depois que eu fiz, eu reli o livro e eu falei, nossa, ele está mudando a minha própria vida. Ele está mudando porque agora eu vejo que coisas que eu escrevi eu não tinha percebido, né? E são coisas que dizem para a gente verdades, né? E são histórias que quando você lê, você fala, puxa vida, isso aqui cai certinho para que a gente possa fazer um caminho melhor. Por isso, eu acho que eu vou ler aqui hoje para você uma das coisas que eu considero que foi bem interessante, né? Que deixa eu chegar, vou pegar aqui uma das sementes de tâmara, né? E essa semente, deixa eu ver, estou procurando aqui, você aguarda aí, você que está me ouvindo, aguarde, porque todas as fomes são necessárias e todas são carências. A questão é como lidar com todas elas. A carência do alimento chama-se fome. A carência das energias de alguém chama-se saudade. A carência das energias sexuais chama-se paixão. A carência da vida chama-se morte. A carência da liberdade chama-se dependência. E a carência do amor não existe. Amor é um estado que a maioria de nós confunde com emoção. E depois, muito depois,
De várias idas e vindas aqui na Terra, ainda não se chegou perto de senti-lo. Amor é estar livre de todas as coisas que nos incomodam e que foram incorporadas por nós mesmos na nossa convivência com os outros. Fazemos o nosso caminho aumentando e repetindo as nossas carências em todos os níveis, e na maioria das vezes alicerçados pela nossa ignorância. A ignorância ajuda a sabedoria o tempo todo, ela nem sabe disso, porque ela é a ignorância. Uma mulher parada, sentada, olhando. Uma mulher parada, apenas sentada e apenas olhando. Fiquei observando aquela mulher e isso me trouxe recordações. As recordações mais importantes da minha vida, porque o sentimento que ela me passava era de estar apenas, apesar de parada, em um movimento de percepção muito alto. E a mulher estava sentada, parada e olhando. O que ela via não daria com certeza para descrever, porque diante dela só havia um muro de pedras e provavelmente ela estaria enxergando alguma coisa que só a nossa imaginação permite, porque a imaginação de cada um é o espaço infinito do conhecimento e da liberdade. Permite termos sonhos, permite que possamos andar em qualquer lugar dessa terra, permite conhecermos nossos próprios desertos e oásis. Ela é sempre um refúgio seguro para todos os nossos medos e amarguras. Ela é a imaginação que pode ser construtiva ou destrutiva, pode ser companhia ou solidão, mas no fim das contas, ela é apenas imaginação. Uma mulher parada, sentada, olhando, apenas olhando. Use a sua imaginação. Essa é a quarta semente de tâmara. Aí você vai querer saber quais são as outras 6. Por isso que eu estou dizendo para você que eu acho importantíssimo a gente fazer coisas que tragam felicidade, mesmo que elas sejam muito simples. Eu escrevi na contracapa do livro uma coisa que eu coloquei no YouTube, que é uma encarnação, 2, 3 centenas. Não nos lembramos de nada, passamos a nossa própria existência na escuridão. A luz, a sombra, as pessoas, a vida, o sentido, o significado, a experiência, a emoção, o sentimento. Vida após vida, esquecemos de tudo. Não conseguimos acumular conhecimento suficiente para subir degrau por degrau na escada do aprendizado da vida. Mas o que é a vida? A consciência é uma manifestação referencial e a vida é a manifestação da consciência. Era o que eu responderia se alguém me perguntasse em algum momento o que é a vida. Eu diria, uma manifestação da consciência. Apenas isso, uma experiência que não aproveitamos. Então, isso aqui eu acabei de falar para você, a contracapa das 7 sementes de tâmara, e que você, em algum momento, vai ler se quiser, né? Eu penso que a gente tem que fazer coisas muito felizes e positivas. Eu converso muito com as pessoas. Na verdade, eu gosto muito de conversar, gosto de ouvir, né? Talvez por ser um psicanalista, eu gosto muito de ouvir as pessoas, porque eu estou sempre aprendendo. Mas eu também gosto de falar coisas que valham a pena, né? Daí, olha só, quando você se relaciona com as pessoas, é sempre um aprendizado. Eu digo que esse planeta é um planeta de relacionamento. Nós evoluímos pelo relacionamento, né? E isso para mim é uma coisa fantástica. Até um tempo atrás, eu li uma carta de uma moça que perguntava sobre se o Papai Noel existe, né? Essa pergunta que ela fez foi uma coisa maravilhosa, porque eu comecei a ler essa carta. Eu vou dizer para vocês o que aconteceu. Eu entrei numa livraria e nessa livraria tinha um livro que dizia cartas
Era muito, eu não lembro o título do livro, mas falava assim, cartas que foram importantes, né, para a humanidade. Eu falei, nossa, deixa eu ler esse livro, porque daí vai ser uma coisa bacana, né? E eu acabei pegando isso aqui de uma forma que eu gostaria de falar agora aqui na rádio para você, porque foi uma coisa muito bonita, porque era uma garotinha, né? Essa garotinha, ela perguntou para o pai dela, né? E, ô pai, eu falei com os meus amiguinhos, mas eles me disseram que o Papai Noel não existe, né? E o pai dela, né? Isso obviamente foi nos Estados Unidos, né? O pai dela disse assim, olha minha filha, se está no Sum, é verdade. O Sum era um jornal que tinha lá, né? Ela falou, é verdade? O Sum só fala a verdade? Ele falou sim, se está no Sum, é verdade. Ela falou, puxa pai, então eu vou perguntar para o Sum, né? E aí ela pegou, né? Ela diz assim, né? Que ela é uma garotinha de 8 anos, né? Tenho 8 anos. Uns amiguinhos meus dizem que Papai Noel não existe. O papai diz, se está no Sum é verdade. Por favor, diga a verdade para mim. Papai Noel existe? Ela está perguntando para o jornal, né? E aí, olha só o que ele responde, porque aí ela assina, né? Virgínia, e é isso aí. Virgínia, seus amiguinhos estão enganados. Eles foram contaminados pelo ceticismo de uma época cética. Só acreditam no que veem. Acham que não pode existir nada que as cabecinhas deles não pode existir nada que a cabecinha deles não consiga entender. Todas as cabeças, Virgínia, sejam de homens, sejam de crianças, deixa eu só ver aqui, que isso aqui eu achei tão, sejam de homens ou de crianças, são cabecinhas. Nesse nosso imenso universo, o homem é intelectualmente um simples inseto, uma formiga em comparação com o mundo infinito que o rodeia. Em comparação com a inteligência capaz de compreender a verdade e absorver o conhecimento em toda a sua plenitude. Sim, Virgínia, Papai Noel existe. Existe assim como o amor, generosidade e devoção existem. E você sabe que existem em abundância e enchem a sua vida de beleza e alegria. Como o mundo seria... Desculpem. Como o mundo seria triste se Papai Noel não existisse. Seria tão triste como se não existissem Virgínias, porque não haveria fé, nem poesia, nem sonhos para tornar a vida suportável. Só haveria prazer no racional e no visível. A luz eterna com que a infância ilumina o mundo se apagaria. Não acreditar em Papai Noel é a mesma coisa que não acreditar em fadas. Você poderia pedir para o seu papai contratar alguns homens para vigiar todas as chaminés na véspera do Natal e pegar Papai Noel. Mas, ainda que eles não vissem Papai Noel entrando, o que isso provaria? Ninguém vê Papai Noel. Mas isso não quer dizer que ele não existe. As coisas mais concretas do mundo são as que nem crianças nem adultos conseguem ver. Você já viu algum dia alguma fada dançando na grama? Claro que não. Mas isso não prova que ela não exista ou que ela não esteja lá. Ninguém consegue imaginar todas as maravilhas invisíveis que há no mundo. Você pode quebrar o chocalho do bebê para ver o que é que faz aquele barulhinho. Mas o mundo invisível é coberto por um véu que nem o homem mais forte, nem todos os homens mais fortes juntos são capazes de rasgar. Só a fé, a fantasia, a poesia, o amor e o sonho conseguem abrir aquela cortina e contemplar e retratar a suprema beleza e a suprema glória. Tudo isso é real? Virgínia, essa é a única coisa real e imutável que existe nesse mundo. Papai Noel não existe? Graças a Deus que ele existe e vai existir sempre.
daqui a 1000 anos, Virgínia, daqui a 10 vezes 10 mil anos, ele ainda estará alegrando o coração das crianças. Papai Noel existe, Virgínia. Eu acho que eu tenho a tendência, para vocês que estão me ouvindo, a falar de coisas que tragam carinho, afeto e amor. Tá certo? Eu acho que é isso que eu faço. Talvez porque eu acredite que nós nunca nos esforçamos o suficiente para fazer esse mundo melhor. Nós sempre nos esforçamos tão pouco que é mais fácil fazer esse mundo não ser tão bom. Eu não sei o quanto eu conseguiria na minha vida me esforçar, mas existe uma frase que eu acho que ela é bastante importante para mim. Como eu não tenho o limite superior desse esforço, eu acho que cada um de nós tem que fazer o máximo melhor. E o máximo melhor não é um limite. O máximo melhor é você fazer tudo aquilo que você conseguir fazer sempre para a gente mudar a cara desse mundo. Um mundo redondo, sem começo nem fim, um mundo com terra, com água, um mundo com muitas pessoas, com 7 bilhões 320 milhões de pessoas, mais ou menos, que pode ser tratado com todo carinho por todas essas mãos que estão aqui, para que ele floresça cada vez mais. Mas nós não podemos esquecer de uma coisa, hein? Esse planeta é um planeta de relacionamento, e o nosso relacionamento humano, ele já é ruim, porque nós não aprendemos uma coisa que é básica, e que eu considero a tecnologia mais sofisticada do mundo, que é amar. Aí, a gente não se relaciona bem um com o outro e nem com nós mesmos, mas nós precisamos fazer isso. E daí para frente, aprender a nos relacionar com a água, com o fogo, com a terra, com o ar, com as plantas, com tudo que existe aqui. E lembrar que nós só podemos ficar com os pés na terra porque a terra existe. Senão nós não teríamos nenhum lugar para ficar. E como é que a gente trata a terra? Eu acho que eu já falei antes, né, que eu gostaria de morar num lugar, falei antes não, falei muitas vezes isso, num lugar onde a rua fosse de terra, tivesse muitas árvores, tivesse montanhas, tivesse algum rio por perto, né, tivesse neve, tivesse o vento, mesmo que a minha casa fosse muito simples, bem simples, mas que ela fosse limpa, que eu pudesse ter uma horta, que eu pudesse viver em paz, terminar os meus dias em paz, mas que eu pudesse também olhar e dizer assim, puxa vida, eu acredito que nesse momento da minha história terrestre, nessa reencarnação, talvez eu tenha tido um pouco de lucidez para fazer as melhores coisas que um ser humano pode fazer. A coisa fica diferente para você. Eu vou dizer que eu agradeço a todo instante por fisicamente eu poder fazer essas coisas. Eu sei que às vezes eu exagero, eu sei que eu trabalho além do que uma pessoa gostaria de trabalhar. Eu sei que eu durmo 3 horas, 2 horas por noite, eu sei disso. E eu sei que fisicamente também isso não é saudável. Mas eu acho que o que me faz continuar sempre é saber que tudo que as pessoas falarem para mim não vai ser tão importante com o que eu acredito que a gente pode fazer por todos. Eu acho que eu aprendi com algumas pessoas isso, talvez por sempre estar me alimentando de coisas boas. Então todas as pessoas são importantes, não importa o que elas pensem, sejam ou façam, todas são importantes. No momento em que a gente conseguir enxergar isso, nós paramos de ter invejas, mágoas, ranços e tudo mais. Nós passamos a entender que agora a gente já consegue enxergar o mundo como ele é. Isso é muito bacana para nós, né? Eu acho que sim. Eu vou continuar fazendo as coisas que eu faço. Eu quero ter saúde suficiente para poder fazer as minhas caminhadas noturnas, para poder conversar com as pessoas, para poder convidá-las a uma vida melhor. Né? Isso é bom para mim. Talvez eu seja assim por algum motivo, mas eu venho fazendo todo um percurso com pessoas que me acompanham e que eu gostaria muito que eu pudesse ser um exemplo de coisas boas, nunca de coisas ruins, para lá na frente, aqueles que conseguirem fazer as coisas boas possam dizer, puxa vida, eu tive alguns modelos na minha vida e talvez um modelo também foi o Moisés. Isso seria legal.
não tão bom para o meu ego, mas tão bom por ter participado desse mundo, né? Quando eu olho um Gandhi, que é incomparável, quando eu olho um Chico Xavier, que é incomparável para mim, quando eu olho um Giordano Bruno, quando eu olho um Francisco de Assis, quando eu olho um Martin Luther King e outras pessoas que se eu começar a falar, um Galileu Galilei, né? Pessoas que se esforçaram muito para fazer coisas, um Leonardo da Vinci, que tinha uma habilidade incrível para fazer coisas, para produzir coisas de todos os níveis, né? Você fala, puxa, será que a gente consegue ser igual a eles? Eu diria para vocês que a gente sempre consegue. É uma questão de determinação. E eu acho que a sua vida, você que está me vendo e me ouvindo, ou apenas me ouvindo, pensa nisso. Pensa numa coisa que você quer muito na tua vida. Coloca toda a tua energia nela. Mas não fica naquela área de sombra da preguiça. Eu não sei se consigo. Claro que você consegue. Todos nós conseguimos. É só decidir. Você consegue qualquer coisa. Porque o equipamento que você tem, que é esse corpo físico, ele foi projetado exatamente para isso, para você conseguir fazer qualquer coisa. E não importa como você esteja. Às vezes a pessoa tem alguma dificuldade física. Isso não importa. A gente consegue, né? Só isso. Essa tem que ser a sua decisão. E eu penso até que a gente deve dar duas opções para a gente. A gente consegue ou a gente consegue. Se você escolher alguma delas, você vai conseguir. Mas faça a sua vida feliz. Sabe o que eu escrevi no livro As 7 Sementes de Tâmaras para as pessoas? Eu escrevi o seguinte: faça a sua vida dar certo. Foi isso. Porque eu acho que depende só de nós. É só isso que depende. Fazer as coisas o melhor possível para que tudo à nossa volta também aconteça o melhor possível. Se a gente faz coisas ruins, o resultado é ruim. Faz coisas boas, o resultado é bom. Mas isso tem que estar dentro do nosso coração, né? E é uma outra história, né? É uma história de felicidade. Eu penso que eu gostaria até de saber. Aliás, tem uma coisa que eu vou falar para vocês, que é a dona Yashiko, né? Eu recebi uma carta da dona Yashiko, porque ela disse assim: olha, Moisés, eu estou com a idade avançada, mas eu estou trabalhando muito, né? Mas eu sei que a minha saúde agora está meio debilitada, né? Mas eu tenho, todos os dias eu levanto e vou lá, eu estou trabalhando naquela coisa de imposição de mãos que você falou, e eu motivo as pessoas. E aí, quando alguém diz assim: mas dona Yashiko, a senhora está tão velhinha, a senhora não quer ficar na sua casa descansando? Eu digo para eles: eu não tenho tempo a perder. Eu não tenho tempo a perder. Então, dona Yashiko, a senhora em algum momento vai olhar. Eu sei que a senhora não tem internet, né? Porque eu recebo cartas da senhora. Mas a senhora pode ter certeza que o mundo ouve a senhora quando eu estou falando. A senhora é forte, entendeu? Tem determinação, reuniu um grupo de pessoas para trabalhar e melhorar a saúde delas, e nós estamos fazendo um trabalho que é para o bem. Então, a senhora pode continuar mandando suas cartas, a senhora sempre recebe a resposta delas, porque a senhora faz parte do meu coração. Então a senhora já sabe disso. Eu tive muitas mulheres de origem nipônica e de várias origens da minha vida, né? E no final das contas, todas elas contribuíram para esse mundo ser melhor, né? E a senhora é uma delas. Então, dona Yashiko, conte com a gente, né? E escreva sempre. Nós vamos ter o curso de projeção astral e clarividência no final de maio. Você está convidado a se inscrever e participar. O nosso site é o www.centrodeestudos.org e eu aguardo você no próximo programa.